Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. O Evangelho de hoje apresenta as palavras finais do diálogo de Jesus com Nicodemos, um diálogo em que Jesus, muito ao início da sua vida pública, afirma uma vez e outra que vem de Deus para dar uma nova vida àqueles que nele acreditarem, renascendo pela água e pelo Espírito. É uma das cenas, na minha opinião, mais conseguidas da série The Chosen na primeira temporada, para o caso de quereres espreitar essa representação deste diálogo que ajude também a imaginar aquele encontro tão especial que Jesus teve com este homem bom e sábio de Israel. No final deste diálogo, Jesus diz: aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra, à terra pertence e da terra fala. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Quem recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. De facto, aquele que Deus enviou diz palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo nas suas mãos. Quem acredita no Filho tem a vida eterna. Quem se recusa a acreditar no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Acreditar no Senhor, acreditar em Ti, Jesus, com quem agora falamos, porque nós sabemos contemplados por Ti a toda a hora e que a todo momento, como agora, podemos parar, fazer um pouco de silêncio interior e exterior e dirigir-nos a Ti e dizer-te o que nos vai cá dentro e procurar também ouvir a Tua palavra. Muitas vezes fazemo-lo ouvindo aquilo que nos dizes através do Evangelho, que é sempre a palavra viva que nos estás a querer dirigir. Queremos receber o Teu testemunho, de Ti que vens do alto, que falas as palavras de Deus e que dás o Espírito de amor sem medida. Podemos falar contigo em toda a parte. E quando acreditamos em Ti e somos unidos a Ti pelo batismo, recebemos esta nova vida de que Tu falas. Quem acredita no Filho tem a vida eterna. Não é só a vida que começará depois da morte, mas dizes que pela fé, já aqui na terra, nós temos a vida eterna que é a Tua própria vida. Aquela que Tu tens desde sempre, como Filho eterno do Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. E tudo se fez através do Verbo. Esse Verbo fez-se carne. És Tu, Jesus, Deus feito homem, e que nos dás, através do batismo, de alguma forma, esta ligação vital a Ti, pela qual nós não vivemos já apenas como homens, mas como seres divinos, filhos de Deus. Que maravilha é Jesus, neste tempo pascal, voltar a saborear a beleza desta vida nova que recebemos no nosso batismo, esse que renovamos na vigília pascal. Mas por vezes acontece que perdemos esta segunda natureza, a ligação vital a Ti, que é o Espírito Santo. E então pode vir a hora, também ela muito bonita e tão desejada por Ti, Senhor, da segunda conversão. O momento em que voltamos, em alguns casos, o momento em que verdadeiramente começamos a viver a fundo esta vida de Deus em nós. Precisamos de imagens para compreender que vida nova é esta. Vinha-me à cabeça a experiência porque passou a Erika ou a Kika, essa rapariga nova, desaparecida durante 20 horas, há uns dias atrás, no Algarve, enquanto fazia paddle surf, sem grande experiência, e foi arrastada, pois pelo mar fora, até ser reencontrada já em hipotermia, muito desfalecida, avistada por um barco que passava, um barco grande que avisou as autoridades. Dizia uma notícia sobre este reencontro que os pais da Kika, ao serem avisados de que ela foi encontrada, reagiram como os pais que veem nascer uma filha pela segunda vez. E ela própria terá sentido que lhe foi dada uma nova vida.
pois assim pode ser também o nosso regresso a Deus quando temos a infelicidade, a desgraça de nos afastarmos dele pelo pecado grave. Mas assim experimentam também aqueles que, mesmo tendo sido batizados, durante mais ou menos tempo, viveram no fundo como se não fossem realmente cristãos, filhos de Deus. Mas, a certa altura do seu caminho, notam dentro de si um impulso que os devolve a Deus e os faz sentir, pois, pela primeira vez, essa vida nova que têm aqueles que estão unidos a Deus. Assim experimentou um rapaz lituano, cuja história ouvi ler há dias enquanto fazia um retiro, e aqui a partilho contigo, embora seja um pouco comprida. Pode ser que te ajude na tua conversão. Se por alguma razão neste momento sentes que estás um pouco afastado ou afastada de Deus e até procuras nestes 10 minutos alguma ajuda para poder redescobrir a alegria de estar com Cristo, mas também pode ser que nos ajude a acompanhar amigos que andam longe de Deus, também com a esperança de que eles podem vir ainda a encontrar o Senhor. Este rapaz viveu no ambiente ainda depois daquela opressão comunista nos países de leste, neste seu país da Lituânia, onde a fé foi perseguida, onde se quis erradicá-la. Isso gerou uma geração de jovens que não tinham ouvido falar de Deus, que o desconheciam, mesmo quando tivessem sido batizados. E este rapaz, pois, conta o seguinte: de vez em quando, em casa da minha avó, organizavam reuniões secretas, nas quais falavam de questões misteriosas em voz baixa. Um dia descobri que estavam relacionadas com uma palavra proibida que não se atrevia a dizer ninguém. Eu tinha 4 anos, 5, na melhor de hipótese, e perguntei às crianças com as quais brincava na praça se sabiam alguma coisa sobre essa palavra, mas não me souberam dizer demasiado. Intuí que se relacionava com fazer coisas boas, mas era bastante estranho. Eu fazia coisas boas à espera de que algo acontecesse e não acontecia nada. Por fim, apercebi-me de que a minha avó estava preparando a minha irmã e as minhas primas para fazer uma coisa que chamavam a primeira comunhão. E um dia aos 6 anos disseram-me que podia formar parte do grupo se aprendesse umas quantas orações. Aprendi-as, recebi a minha primeira catequese e depois de me confessar fiz a primeira comunhão. Mas não deves dizer nada disto na escola, recordaram-me muitas vezes. Não entendia o sentido dessa proibição, mas obedecia. Até que um dia a professora, perguntou na aula: vejamos, meninos, qual de vós pensa que Deus existe? Ela tinha dito a palavra, tinha dito Deus. Emudeci e não me atrevia a responder. Então uma menina da minha mesma idade exclamou: sim, Deus existe. A mestra enfureceu-se e começou a gritar uma série de argumentos a favor do ateísmo. Entendi o porquê das precauções familiares e comecei a refletir sobre o assunto. Aquela resposta visceral, tomo agora conta, desagradou-me profundamente, embora aos meus 8 ou 9 anos não soubesse que razões se podiam dar contra ou a favor da existência de Deus. De todo o modo, pelo meu caráter racional, pensava e continuo a pensar que é preciso pensar nas coisas mais do que gritá-las. Por volta dos 10 anos fui-me desinteressando de Deus e de uma religião da qual ninguém falava. Quando tinha 11 anos, meu pai sofreu uma crise de alcoolismo que me levou a perguntar-me pela primeira vez sobre o problema do mal. Por que é que Deus, se é tão bom, permitia aquilo? E comecei a ir por minha conta à igreja em algumas ocasiões. Isso chamou a atenção aos meus pais porque eles celebravam o Natal, mas não iam à missa. A sua formação religiosa reduzia-se ao pouco que lhes tinha sido transmitido pela minha avó. Além disso, durante muitas décadas, ir à missa significava um risco que poucos estavam dispostos a assumir. Comecei a minha própria procura de Deus. Alguns amigos meus interessavam-se pelo ocultismo, pela teosofia, pela New Age. Emprestaram-me alguns livros, li-os e não me convenceram. Era um adolescente que pensava e escrevia muito. Gosto de expor as minhas ideias sobre um papel, refletir sobre elas, autocriticar-me e ver como o meu pensamento ia amadurecendo. Mas estes 2 ou 3 amigos interessados por algo transcendente eram a exceção. A maior parte não acreditava em nada, porque não nos tinham ensinado nada a não ser um ceticismo pessimista ante o mundo e um agnosticismo irreflexivo. A sua vida consumia-se na ação. Tratava-se de desfrutar e aproveitar o dia, viver por viver como última meta. Os comunistas tinham perdido o idealismo nos começos e estavam em plena decadência. Isso fez com que fôssemos uma geração perdida.
Jovens sem guias, sem sentido nem razões para lutar. Os meus amigos não costumavam fazer-se perguntas, e eu que me colocava tantas não encontrava resposta. A eles tudo era indiferente, ou parecia que era indiferente. As drogas, a pornografia, os pequenos roubos, a mentira. E acabaram por diversos caminhos no nihilismo. Nada podia ser bom ou mau, diziam, porque nada tinha sentido. Não se pode dizer que naquela época fossem criminosos, mas marginais, sim. Em cada bairro havia uma tribo urbana com a qual cada um se foi identificando e integrando com a passagem do tempo. Até que um dia, enquanto caminhava pelo bosque, fui consciente de que Deus me colocava no fundo da minha alma esta pergunta: a quem escolhes? A mim ou aos outros? Escolho-te a ti, Senhor, disse-lhe. Não te conheço, mas escolho-te a ti. Não foi nada sensível, não ouvi vozes, nem experimentei novas sensações. Isso não vai com o meu caráter nem com o meu modo de ser, mas foi muito mais do que um raciocínio interior. A partir daquele momento comecei a recuperar uma alegria que não tinha experimentado desde que era pequeno. Foi a confirmação de que não me tinha enganado na minha escolha, porque a alegria do amor pode ser enganosa, mas aquela não. Era uma alegria intensa, simples, transparente, que nascia do gozo do verdadeiro. Só o que é autêntico pode gerar uma alegria desse tipo. Pouco depois tiveram que me internar num hospital para uma operação, e como não havia quartos livres no meu andar, levaram-me para o dos recém-nascidos. E vi naquilo algo mais do que uma coincidência. Eu também era um recém-nascido. Estava ao começo do caminho e o sabia. Continuei a rezar e, com a passagem do tempo, fui descobrindo um Deus pessoa e um Deus amor na Eucaristia. No meio do naufrágio dos meus amigos, comecei a ler o Evangelho e agarrei-me a Cristo. Decidi comportar-me como um seguidor seu, como um cristão. O problema é que não sabia em que é que isso consistia. Estava só, e não era fácil comportar-se como um cristão no meio daquele ambiente. Por que é que não o fazes, se todos o fazemos? Porque sou cristão, dizia eu. Uns riam-se e outros gozavam comigo descaradamente, mas a coisa não passava daí. O problema veio quando começaram a ter relações sexuais com raparigas aos 14, 15 ou 16 anos. Estive a ler o que dizia o Catecismo da Igreja sobre essas questões e, depois de pensar muito, concluí que aqueles ensinamentos eram coerentes com os ensinamentos de Jesus nos Evangelhos. Neguei-me a atuar como eles e deixaram-me só. Foi uma experiência dolorosa para um rapaz da minha idade, 15, 17, 23 anos, porque eram os meus amigos e via que, se continua a ser fiel a Cristo, corria o risco de os perder. A história continuará com este progressivo desfrutar da vida nova por parte deste rapaz, enquanto vê que os amigos à sua volta acabam nos piores precipícios. Pois ajuda-nos, Jesus, hoje, tu que dizes que quem crê em ti tem a vida eterna, a dar-me conta desta luz que tu me dás, esta chama que acendes em mim com o batismo e a tua graça, e a procurar viver coerentemente com ela, para ser também luz à minha volta. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.